Bom, boa tarde. Eu vou retomar aqui, depois da apresentação de manhã. Eu de manhã falei pela Unidas, hoje neste momento da tarde, eu vou falar sobre o fundo de pensão do BNDES. É um caso um pouquinho diferente, é um bicho meio exótico, então nós vamos... Pois é, mas existe, ele é exótico, mas existe, mas eu vou mostrar para vocês. É um fundo de pensão um pouco diferente, ele tem, somando todo mundo, pensionistas, etc., não chega a 11 mil pessoas, tá? Diferente dos fundos do Banco do Brasil, da Caixa, dos Correios, etc. E é um fundo de pensão com umas características muito próprias, que eu vou comentar para vocês. Então eu vou contar a história do que está acontecendo lá, para que vocês saibam. O plano da FAPES é um plano de benefício definido, ele sempre foi benefício definido, não existe outro plano de pensão no sistema BNDES, e com a necessidade da identificação de alguns déficits estruturais, em 2011, a Rodarte, que é a consultora contratada pela gestora do plano, que é a FAPES, preparou uma reestruturação que chegou a ser aprovada pelo BNDES e pela própria FAPES em 2016, no finalzinho, no apagar das luzes da gestão Luciano Coutinho, sem discussão ampla com os participantes, e ele foi desconsiderado, ele não foi sequer examinado pelos órgãos de controle de Brasília, o que seria uma condição para sua implantação. Ele, na época, contemplava um conjunto de incentivos aos participantes que abrangia, dentre outros, a assunção pelos patrocinadores. Por que patrocinadores? Porque são 4 empresas: BNDES, BNDESPAR, FINAME e a própria FAPES, né? BNDES, FINAME, BNDESPAR e a própria FAPES, cujos empregados têm direito a participar. Eles assumiriam um déficit do plano básico do benefício do fundo e haveria um incentivo em espécie, objetivando buscar a quitação de dívidas dos patrocinadores para com o plano. Uma série de decisões de cargos e salários que impactavam o cálculo atuarial do pagamento, mas que nunca tinham sido reconhecidos pelo BNDES. Dos do impeachment da Dilma, houve uma mudança, nossa presidente passou a ser a Maria Silvia, e um dos primeiros atos que ela fez foi cancelar as decisões da época do Luciano Coutinho com referência ao plano de pensão. E como ela foi alterada a administração da FAPES, a nova administração da gestora do fundo também cancelou as decisões que haviam sido tomadas. Eu lembro que elas não chegaram a ser implementadas porque não foram objeto de aprovação pelos órgãos de Brasília. Entretanto, essa decisão de fechar o BD já tinha sido tomada desde os anos 80. Nós estávamos até falando aí agora, né, que não existem mais BDs, por isso nós somos praticamente, acho que existem 5 fundos BDs, mas de expressão só o plano do BNDES. E Brasília já havia decidido que esse plano tinha que ser extinto, tinha que ser eliminado, né? Nós aproveitamos a experiência e os problemas que aconteceram na Petrobras e no Banco do Brasil e tentamos criar um bicho novo que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Sendo que eu tenho mais um problema. Na Associação de Aposentados do BNDES, nós fizemos uma assembleia no dia 13 de novembro do ano passado, e apesar da proposta contrária da administração da APA, os participantes aprovaram uma reestruturação com perda de direitos, ou seja, nós trocaríamos direitos por complementação, reestruturação ou equacionamento de déficit. Trocar por equacionamento. Em vez de pagar em dinheiro, pagaríamos com redução de direitos.
Não foi essa a proposta da administração da Associação de Aposentados, mas nós fomos votos vencidos, né? Houve, então, já com a Maria Sílvia, um novo plano que foi, vamos chamar de plano Deloitte, porque foi a Deloitte que preparou, contratada pelo BNDES, que trazia uma reestruturação muito mais draconiana do que aquela apresentada originalmente pela Rodarte. Sendo que esse plano draconiano da Deloitte também não foi aprovado pela Previc, não foi aprovado também pelos órgãos de controle. Então, o que se montou foi uma experiência muito interessante, que nós chamamos de mesa FAPES. O que é a mesa FAPES? É uma mesa de negociação, como um acordo coletivo de trabalho, envolvendo os patrocinadores, envolvendo a gestora do fundo e as associações de empregados, do BNDES, da BNDESPAR, da FINAME e, teoricamente, os da FAPES, embora os da FAPES, por motivos que eu vou explicar agora, não participaram. A FAPES, de acordo com decisões tomadas pela administração do banco, ela sofreu um enxugamento bastante expressivo, de mais ou menos 350 pessoas. Ela diminuiu, está diminuindo, aliás, hoje, acabei de saber, houve mais demissões, para cerca de 150, ou talvez 130. Antes eram 350, tá? Nesse ambiente, é óbvio que os representantes dos empregados da FAPES não se sentiram muito confortáveis, né, em participar dessa negociação. Havia um espectro preliminar no plano da Deloitte compondo 5 cenários de reestruturação, que acabaram sendo diferentes daquilo que hoje está sendo proposto como solução. Havia a manutenção do plano BD atual, para quem não quisesse mudanças, e no outro extremo, a criação de um plano que não seria um BD, provavelmente seria um CV, que seria para os novos empregados e, eventualmente, aqueles que quisessem migrar. Esse quadro comparativo que eu vou mostrar para vocês, ele procura fazer uma comparação entre a proposta original da Rodarte, a proposta da Deloitte e o que foi aprovado nessa mesa de negociação. Outro parêntese, nós estamos experimentando no âmbito do BNDES alguma coisa que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu nem sabia que existia, que é uma Câmara Arbitral da Previc. A Câmara Arbitral da Previc, ela está sendo utilizada já neste momento para a solução de alguns problemas de joia, não entre o patrocinador e a gestora ou os participantes, mas entre a gestora e alguns participantes quanto a um erro de cálculo de joia. Bom, nesse trabalho aqui eu vou mostrar a reestruturação. Esse é o plano da Maria Sílvia, o plano Deloitte, que tinha 5 cenários possíveis. A manutenção do BB atual com alterações, perdas de direitos, trocando por equacionamento, o saldamento do PBB atual, o saldamento do PBB atual e um novo CV com migração compulsória, o fechamento do PBB atual, criação de um plano espelho, que também seria fechado e saldado, e um novo CV, 3 planos diferentes. E um cenário quinto, que seria o cenário 4, mas com esse PBB espelho fechado e saldado, também com redução de direitos. Esse plano da Deloitte tinha, desses 5 cenários, apenas as hipóteses 4 e 5 foram consideradas viáveis. Então, essas hipóteses 1, 2 e 3 foram simplesmente abandonadas. 4 e 5 foram submetidas a Brasília e acabou sendo a base desse trabalho da mesa FAPES, que procurou misturar essas várias propostas.
aproximando-se muito mais do trabalho original da Rodarte do que da proposta que tinha sido feita pela Deloitte, tá? Com uma diferença fundamental. Todas aquelas considerações de aportes que teriam que ser feitas pelo sistema BNDES com base em decisões unilaterais trabalhistas, de planos de cargos e salários, foram desconsideradas. O BNDES não, depois o Tribunal de Contas tirou até uma sentença a esse respeito, está proibido de fazer qualquer aporte unilateral de qualquer natureza dentro do nosso plano, considerando que alterações oriundas de cargos e salários que onerem o plano devem ser consideradas como naturais do negócio e não passíveis de aportes pelo patrocinador. Só que a FAPES já tinha feito o aporte dela. E aí nós temos mais uma discussão, que tem gente que quer que a FAPES devolva o dinheiro, e nós defendemos que, uma vez que ele foi colocado lá, o dinheiro não é mais para ser devolvido. Ele tem, se quiser, responsabiliza os administradores que fizeram um aporte errado, mas aquele dinheiro, na linha da discussão que tem tido dentro do BB. Senão, complica. Esse plano da Deloitte, contratado pelo BNDES, também fez uma auditoria de gestão do PBB e reconheceu sua rigidez. Eu desconfio que eles queriam achar algum problema, mas não acharam. Teve uma diferença de menos que 3%, que é absolutamente marginal, por ajustes e adaptações, e o plano é um plano correto. Quer dizer, nós não tivemos problemas de Sete Brasil, Belo Monte ou coisas desse tipo, né? Também esse estudo da Deloitte reconheceu que nós estávamos fazendo algumas coisas erradas. O custeio era fixo num plano de benefício definido, o que não tem muita lógica. Que nós estaríamos utilizando aquela família padrão, aquela de 1970, quando o mundo mudou e essa não é mais a forma de calcular atuarialmente o passivo necessário para pagar os benefícios previdenciários, né? E outras coisinhas que eu vou falar mais para vocês. Então, esse modelo acordado na mesa FAPES partiu de uma composição dos planos anteriores feitos pela própria FAPES, pagos pela FAPES e feitos por consultorias, e contou com essa participação de administradores do sistema BNDES, da FAPES e das associações. Esse modelo está aprovado pela FAPES, pelo BNDES e está em fase de submissão aos órgãos de Brasília, tá? A intenção da gestora do nosso fundo de pensão é que ele seja aprovado até outubro, por motivos óbvios que vocês podem imaginar, né? Bom, deixa eu só comentar mais uma coisinha. Esses planos que a Deloitte tinha feito foram barrados por uma razão muito simples. Todos eles previam, de alguma forma, a criação de um BD espelho, para onde as pessoas migrariam. E a Previc proibiu a criação de qualquer plano BD, mesmo que fosse para solucionar um problema de um plano existente. Mesmo que fosse para fechar e saldar não houve espaço para a criação de um novo plano BD. Então, o que vocês vão ter aqui é um quadro comparativo que ajuda a mostrar para vocês de onde nós viemos, por onde nós passamos e qual foi a solução que nós tivemos. Respeito ao direito adquirido e ao direito acumulado, mas não à expectativa do direito, como até foi comentado aqui hoje mais cedo. Mesma coisa no plano Deloitte, mesma coisa na mesa FAPES. Esse plano básico de benefício continuaria, naquele modelo lá do Luciano Coutinho, aberto para migrações, até ser formalmente fechado, e haveria uma regra de transição. A ideia básica era a seguinte: tem o BD atual, cria o BD espelho, cria uma regra para quem quisesse migrar, quem não quisesse migrar ficaria onde estava, provavelmente as pessoas de mais idade, que não teriam mais interesse, e o plano BD, então, seria o plano que realmente iria atender a maior parte das pessoas. No plano da Deloitte, ele continuaria aberto com a mesma regra, mas como foi proibido o plano BD,
então o fundo continuou aberto até ser formalmente fechado, que ocorreu no mês passado, no mês de agosto. Então, nesse momento, não há mais regras de transição, o plano está fechado, qualquer novo empregado do BNDES não tem um plano. Inclusive, o único empregado novo que o BNDES tem, que é o nosso presidente. Mas ele não deve ficar ao relento por muito tempo, né? De qualquer forma, o plano, eles estão pensando em constituir um plano, eles não decidiram ainda se será um CV ou um CD. O pessoal do BNDES quer que seja um CV, Brasília quer que seja um CD. Tá? Bueno, o que está acontecendo é que isso não foi ainda fechado e a pergunta óbvia para vocês é: e aí, como fica? Não fica, porque durante a gestão Lessa foi feito um planejamento para substituição da totalidade, praticamente, dos empregados do BNDES. O BNDES sempre rodou, e provavelmente voltará a rodar, com 1.500 pessoas. Hoje ele tem 3.000. Com aquele sistema natural de aguardar as aposentadorias, mortes, saídas, etc., então o quadro do BNDES deverá ser enxuto aos pouquinhos. Sendo que tem, pelas contas da nossa Associação de Aposentados, tem 700 pessoas que já são elegíveis, estão simplesmente aguardando para ver o que vai acontecer. Na hora que alguém levantar uma bandeirinha amarela, não precisa ser nem vermelha, 700 pessoas vão transferir para a aposentadoria. No plano original, o pagamento seria voluntário e unilateral pelo BNDES por conta de cargos e salários, de decisões unilaterais, e a FAPES receberia 5 bilhões antes de aprovar a reestruturação. Tá? O plano da Deloitte não reconhece qualquer crédito, a alegação deles é de prescrição, tá? Se houvesse o direito, ele estaria prescrito, e a solução que foi adotada foi a judicialização da cobrança pela FAPES contra o BNDES. Então, neste momento, a FAPES tem uma cobrança de 5 bilhões contra o BNDES. Isso, acredito eu, acabará numa mesa de conciliação e arbitragem, certo? Ou melhor, esse é o que eu espero. Se não, vamos ter que aguardar uma sentença transitada em julgado. Certamente eu não estarei mais vivo quando isso acontecer, então torna-se absolutamente irrelevante para mim esse assunto. Mas o BNDES havia feito confissões de dívida em 2002 e 2004, e depois em 2008 e 2009, com um aporte expressivo. Esse aporte do BNDES foi ordenado pelo TCU que fosse suspendido, o que imediatamente nos jogou num déficit bem expressivo, porque esses pagamentos já eram considerados como parte natural do plano. Isso foi ignorado nessa proposta, e com a judicialização, esse assunto ficou excluído da mesa de negociação, aguardando uma sentença transitada em julgado. Outro assunto: a decisão pela reestruturação, naquela linha do que eu comentei hoje de manhã, foi competência do Conselho Deliberativo, que tem a prevalência dos administradores, e naturalmente nós não tivemos participação. Havia necessidade de concordância individual e isso não foi feito. Na realidade, o plano da Deloitte acabou não sendo implementado. A mesa FAPES não considerou a concordância individual, considerou apenas a decisão através do Conselho Deliberativo. Há vantagens financeiras que seriam pagas para induzir os participantes a migrarem, foram excluídos na Deloitte e acabaram se mostrando incompatíveis de acordo com a sentença exarada pelo ministro Sherman e pelo Tribunal de Contas. O déficit do plano BD Espelho seria liquidado unilateralmente pelo patrocinador. De acordo com as decisões do TCU,
a única forma de liquidar é um pagamento paritário entre patrocinadores e participantes, ou em dinheiro ou em redução de direitos. Haveria a criação de um plano CV para os novos empregados. O Deloitte falava em um plano CD e até agora não se decidiu que tipo de plano vai ser trazido para os futuros empregados do BNDES. Haveria a manutenção de um plano BD atual e um BD espelho. Isso foi mantido pela Deloitte, isso foi proibido pelo Tribunal de Contas e antes disso a Previc já havia vedado a criação de qualquer novo plano BD. No plano da Rodarte havia o fechamento imediato para novas adesões em troca de um aporte unilateral daqueles dos 5 bilhões dos patrocinadores e saldamento do plano. No caso da Deloitte, eles mantinham a solução e não houve previsão de saldamento na mesa FAPES. Nós preferimos não trabalhar com a hipótese de saldamento. Há encargos atuariais para cônjuges mais jovens, isso foi mantido na Deloitte e isso foi colocado como exigência da Previc para o fechamento do plano. Então, esse aumento da joia para cônjuges mais jovens já foi implementado. Assim como aquela substituição da tabela de fatores por uma tabela atuarial individual, no caso de aposentadorias antecipadas, que já foi implementado por exigência da Previc. E a alteração da fórmula de custeio do plano, também exigência da Previc, já foi implementado. Haveria uma inadequação da nossa joia, como ela é calculada, e isso foi mantido no plano da Deloitte e acabou sendo... como é que eu vou explicar? Foi mantido, mas com a perspectiva de terminar. Porque quando o plano estiver fechado e o déficit liquidado, há um compromisso da mesa de que haverá uma nova rodada de redução de direitos que eliminaria a joia excedente para o pessoal que entrou a partir de 2011. Joia essa que para alguns dos participantes significa 30% da remuneração que eles recebem. A alteração dessas regras de elegibilidade, aumentando de 55, que é a idade atual, para 65, mantido pela Deloitte, e nós fizemos uma alteração para 60 anos. Por uma razão simples, nós descobrimos que a quase totalidade se aposenta no máximo com 58 anos. Então, em vez de perder até os 65, eles perdem só mais 2 anos ou 2 anos e meio. Uma segunda alteração seria feita mais adiante, alterando o tempo de contribuição de 15 para 25 anos, e isso foi excluído por desnecessário, de acordo com a verificação estatística e com o fechamento do atual plano. Com o fechamento do atual plano, todas as situações já estão lá e em todas elas, praticamente, a gente não precisa aumentar para 60 anos. É uma maldade, né? A concessão do benefício passa a ser dos 60 últimos salários contra o valor do último salário, que era a regra até agora. Então, o novo plano mantém esses 60 últimos salários e após o fechamento do plano e a extinção total do déficit, isso seria implementado. A concessão de benefício seria a média das 120 últimas gratificações de função, de chefia, contra as 12 últimas gratificações, o que levava a uma coisa um pouco desagradável, que era as pessoas ficarem implorando cargos no último ano para poderem se aposentar com um pouco mais de dinheiro. Isso não foi considerado na Deloitte e não foi considerado na mesma FAP. Mas vai ficar em stand-by para a possibilidade da gente usar isso para liquidar déficits futuros. Isso é muito importante. Desvinculação do risco INSS no plano. Isso não foi considerado e isso foi incorporado agora na mesa FAPES. O que isso representa? Que em vez do plano do BNDES ser uma complementação da aposentadoria concedida, haveria um piso que seria de aproximadamente R$5.000, a partir do qual seria computado
o valor a ser pago. Então deixa de ser um plano de complementação do que você recebe e passa a ser um plano de complementação. Obviamente que a diferença disso é ganho para o fundo, é incorporado ao que o fundo tem como vantagens. Embora recomendado, foi desconsiderado o fim da paridade do reajuste entre ativos e aposentados, e isto não foi considerado na proposta. Nós simplesmente deixamos em aberto essa situação. Haveria uma redução do limite de 100% hoje de pensão para 50% mais 10% por cônjuge. Isso foi mantido, o que significa que, se houver, no caso que se eu morrer, minha esposa recebe 50% mais 10%, 60%, tá? Se aparecer um filho mais novo, que eu desconheço, por enquanto, né? Enquanto ele for elegível, seria 50 mais 10 mais 10, até atingir o limite de 10%, de 100%. Haveria extinção do pecúlio de 2 salários de benefício em caso de morte. Se eu morro, minha mulher recebe 2 vezes o meu salário. Isso foi tirado e nós mantivemos um salário de 2 salários teto do INSS. Em vez de receber 2 salários, a pessoa, minha mulher, vai receber R$11.000, o que dá para me enterrar com alguma dignidade, né? Recairia então sobre os ativos a parte mais pesada da redução de direitos, mais tempo, mais idade. Essa reestruturação cairia sobre os participantes ativos ou assistidos, no caso da Deloitte, e há uma distribuição mais equitativa do ônus para evitar judicialização. Isso foi feito com muita cautela para evitar que haja submassas que possam se sentir prejudicadas. Essas alterações seriam eficazes a partir do fim do prazo de imigração, no caso, por exemplo, de uma aposentadoria antecipada e no caso de pensão a conceder. As alterações passariam a ter eficácia imediata, a critério do BNDES, na Deloitte, e elas passam a ter eficácia imediata, uma vez que seja aprovada, como já foi pela Previc, pelo BNDES e pela FAPES, pelo BNDES. Redução da taxa de juros atuarial, percebida, mas não considerada, desconsiderada, percebida, mas não considerada. A alteração da família padrão, eu já falei, nós aceitamos casamentos homoafetivos, nós aceitamos uma realidade diferente daquela que foi original. Isso foi um déficit reconhecido que está nos causando uma dívida de 500 milhões no PED que está para ser feito no ano que vem. Neste ano, perdão. Constituição de provisão para devedores duvidosos, já que o BNDES devia algo em torno de 3 bilhões de reais e parou de pagar. Então, nós estamos tendo essa dívida no nosso PED, né? Pago paritariamente também pelo BNDES. O pagamento de 2019 já tem um déficit reconhecido de 200 milhões, que implica um desembolso financeiro que seria superior ao que nós estamos fazendo com redução de direitos. Deixa eu explicar. Se ninguém fizer nada, o que nós vamos pagar em dinheiro é superior ao que nós vamos ter que pagar se for feita a redução de direitos. Os assistidos entrariam com 7,7% de aumento de desconto, aposentados e pensionistas com valor integral, por não ser possível usar a redução parcial de direitos. O pagamento do déficit total com a inclusão de novos itens, como a família padrão, dá 2,3 bilhões pago paritariamente entre participantes e patrocinadores. O déficit foi construído no tempo, isso não é... Muita gente diz, mas é porque isso aconteceu agora, no último... Não, isso está acontecendo, isso é estrutural, isso a gente tem desde que as famílias começaram a mudar e que a situação começou a mudar dentro da nossa realidade. Então, como seria um segundo ano com déficit, esse agora, a ocorrência de um terceiro seria ainda mais oneroso. Se o déficit for zerado por uma reestruturação, esse problema desaparece. Os assistidos, então, entrariam com uma contribuição de 7,7% no novo PED e pagariam os aposentados 1,3% em dinheiro e 6,4% com
redução de direitos, pensão por benefício por morte, etc. As pensionistas, como não têm mais nenhum direito a reduzir, pagarão integralmente esses 7,7. Por que elas vão pagar? Porque senão o plano não fica em pé, né? Eu tive cuidado de fazer uma explanação com a Associação de Ativos para os ativos, uma só para os aposentados e uma só para os pensionistas, né? Felizes ninguém ficou, mas fazer o quê, né? E os ativos, que são os que mais perdem direitos, mais entregam direitos, tem um acréscimo de 0,1%, além do desconto ordinário que já vai ser feito, até eles virarem assistidos. Aqueles 700 passariam a pagar como assistidos a partir daí. Há possibilidade, inclusive, de, utilizando aqueles instrumentos de redução de direitos que estão mantidos em stand-by, que haverá novos superávites. É uma situação complicada, delicada, mas eu acho que é um case study muito interessante para nós todos. E eu me coloco à disposição para quaisquer perguntas. E ainda por cima fiquei no horário.